Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast semanal. Aqui nós discutimos sobre saúde mental para bancárias, no que diz respeito ao pânico, estresse, ansiedade e depressão, para ajudá-las a terem uma vida mais leve. Eu sou o Carvalho e vamos falar com ela, que é psicóloga, empreendedora e ex-bancária, Tamires Miranda. Olá, tudo bem? E o tema de hoje é como organizar sua agenda e não surtar com pânico. E já aproveitando esse ensejo, já vou perguntar para você, Tamires. Qual é a diferença Vamos de lá. ter uma agenda e não ter uma? Bom, acredito que muitas de vocês tá perdido com várias outras questões. E eu trouxe esse elemento, essa ferramenta como algo muito importante que vai ajudar no dia a dia de quem tem pânico, quem tem crises de ansiedade, quem tem depressão, que está no estado de estresse, enfim. Depois de muito tempo, depois de muitas pesquisas, de algo empírico e tudo mais, vivenciado isso e tudo mais, eu percebi a necessidade de ter uma rotina, de uma agenda. Então, é de muita importância uma agenda para que você tenha um norte do dia que você vai ter. Então, é muito importante você ter um norte do que você vai fazer no seu dia. Por quê? O seu dia, você faz muitas coisas, principalmente a mulher, né? Tem casa para arrumar, tem os filhos, levar os filhos na escola, acompanhar os filhos com as tarefas da escola, né? Ir para o trabalho, toda uma rotina, quando chega do trabalho, toda uma rotina que a gente já sabe, que é muito estressante e tudo mais. Então, é muito importante dar essa importância, olhar de uma forma diferente como eu vou lidar naquele dia. Então, a agenda é importante porque você já começa o dia sabendo por onde começar, pelo que fazer, por qual tarefa fazer. Porque senão há muitas coisas na nossa cabeça para a gente ficar pensando, tantas responsabilidades, que aí a gente se perde. Então, a agenda vem para nos guiar nas tarefas diárias, que são muitas, né? E cada vez mais aumenta o número de tarefas. Então, trazer para a consciência a importância de ter uma agenda e seguir essa agenda. Então, se você opta, né, por continuar numa rotina totalmente bagunçada, que você não sabe por onde começar, não sabe nem o meio, nem o fim, a sua vida começa a ter essa bagunça mental. Então, diariamente, todos os dias, você vai vivenciar essa agenda bagunçada e uma bagunça mental que você não sabe se organizar aí com suas tarefas e mentalmente. Eu acho que mais difícil do que ter uma agenda é você cumprir a agenda, pelo menos para mim. Para mim, eu acho que ter uma agenda, todo mundo tem, nem que seja um pedacinho de papel, sabe aquela coisa meio papel de pão que você vai lá e escreve e fala assim, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Só que aí você guarda no bolso, joga no cantinho ali e fala assim, tá ali, eu vou cumprir. Por isso que a gente vai falar sobre a importância de seguir isso, né? De colocar no papel, de entender a necessidade realmente, colocar compromisso nisso e não achar que simplesmente anotou e não vou cumprir. Tem E, aí tem um compromisso. com certeza. E quanto tempo que você demorou para fazer isso? Ter uma agenda, um cronograma? Nossa, gente. Eu já tenho alguns 30 anos aí, né? Demorou muito tempo. Demorou muito tempo mesmo. Infelizmente, eu só fui dar valor e perceber a necessidade de ter uma rotina. Aliás, eu achava que eu era uma pessoa mais metódica, que seguia, enfim, eu achava. Mas, infelizmente, eu não cumpria isso. E se eu tivesse cumprido isso muito cedo, eu teria aproveitado muito mais o meu tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa que
centralizadora mesmo, de trazer as coisas para si e querer resolver tudo ao mesmo tempo, mas eu armazenava na minha cabeça e achava que aquilo era o que eu tinha como agenda, como se fosse uma agenda digital na minha cabeça. E, então, assim, demorou muito tempo. Infelizmente, demorou muito tempo. E eu só me dei conta depois que eu passei por todo o processo do pânico, depressão, etc e tal, e percebi depois do processo de recuperar e etc e tal, entender a importância de colocar uma agenda, uma rotina na vida. Porque a gente sabe que depois de todo esse caos que acontece, essa coisa que você fica atordoada, que você começa a perder o norte da sua vida, você tem a necessidade de alguma coisa anotada, alguma coisa ali te dizendo o que fazer, né? Porque a gente sente realmente paralisada e com muitas questões na cabeça, e a gente sabe que muitas questões na cabeça drena a nossa energia, a gente perde muita energia, se preocupando com muita coisa, e quando a gente vai executar de fato, a gente não consegue, porque é tanta demanda emocional, é tanta demanda psíquica, de tantas preocupações, etc e tal, que a gente se perde. Então, assim, infelizmente, eu não fui inteligente emocionalmente, né? Em fazer esse método, usar essa ferramenta, porque me ajudaria demais, né? Ajudaria muito. Eu seria uma pessoa muito mais saudável, né? Eu teria uma qualidade de vida muito melhor. Eu não me preocuparia tanto, porque assim, a gente armazena tanta responsabilidade para si, e muitas vezes você esquece de fazer, e você não faz na ordem, você não coloca como prioridade. Então, infelizmente, demorou muito para que eu caísse em si e colocasse isso como prática de vida, infelizmente. Eu tô com uma dúvida aqui, Tamires. E se eu não fizer isso e eu tiver, por exemplo, pânico, tiver crise de ansiedade e não tiver uma agenda, o que acontece? Bom, se isso não faz parte da sua rotina e você continuar tendo hábitos antigos de não prestar atenção na sua rotina, não prestar atenção nas suas necessidades e continuar se preocupando com um monte de coisas sem visualizar, colocar no papel o que você precisa fazer, você vai continuar com essa bagunça mental. Porque é essa sensação que a gente tem, né? Com crises de ansiedade, com pânico, com depressão, você entra em crise, você realmente se sente perdida. E as preocupações, elas dobram, triplicam, e você se perde nesse emaranhado de preocupações, de tarefas a fazer, e mais você só vai piorar, né, os fatores estressantes, né, todos os sintomas que você já tem, só tende a piorar. Então, é mais uma ferramenta para que você use para o seu bem-estar, para você se organizar emocionalmente, psicologicamente, para adequar a sua rotina, porque se não colocar isso como uma ferramenta, pode ter certeza que a sua vida vai continuar bagunçada, com todas as tarefas que você tem que fazer. Logo, é lógico que nos vídeos anteriores eu falei a necessidade de você saber os seus limites, saber quanto que você tem que fazer ali de tarefas diárias, mas isso a gente já sabe que existe tarefas, né? Então a gente já sabe mais ou menos quanto de tarefas você humanamente saudável executar. Porém, isso tem que ser colocado na sua agenda para você seguir certinho. Se não seguir isso, pode ter certeza que vai continuar bagunçada a sua vida e você vai pagar o preço por isso. Tamires, agora eu tô na dúvida. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, que seria 4, que é como fazer isso, como organizar isso. É praticamente o que você acabou de falar. Bom, vamos lá. Eu preciso ter uma agenda, mas eu faço uma agenda de qualquer jeito. Vamos lá. Como que isso funciona na prática? Você vai colocar sempre num papel e nunca na cabeça. Nem ouse, nem perca seu tempo
tempo armazenando na sua cabeça à noite do que você tem que fazer no dia seguinte. Acabou. Isso aí é passado, não existe mais essa questão de você guardar tudo que você tem que fazer na sua cabeça. Não. Isso já não te pertence mais. Você vai colocar no papel todas as tarefas que você tem que fazer no dia seguinte. Isso não tem que mais pertencer à sua caixinha de preocupações ali. Como você pode colocar? Você pode colocar numa agenda que você carrega com você. Você pode colocar na sua geladeira, você pode colocar escrito em algum lugar que você tenha fácil acesso, mas nunca esqueça. Nunca na cabeça, porque a cabeça já pensa demais, e se aquilo é armazenado na cabeça, mais bagunça mental vai acontecer. Então, sempre no papel. Então, vamos imaginar, você colocou lá 6 coisas que você tem que fazer durante o dia. Então, eu já sei que eu vou fazer tarefa A. Ok. Terminou a tarefa A? Ok, ticou, feito, tarefa executada. Bom, vamos agora para a tarefa B. Tarefa B executada e assim por diante, tá? Por quê? Isso dá a sensação de que eu estou finalizando tarefas que eu tenho que concluir durante o dia. Porque a gente sabe que quem tem pânico o corpo parece que ele tem uma paralisia, ele parece que não vai dar conta. Primeiro porque, assim, quanto mais eu penso, mais eu me preocupo, mais o meu corpo gasta energia, né? Então, essa energia que era para ser gasta, né, executando coisas, eu gastei pensando. Então, se eu já tiro essas questões de preocupações mentais, eu já deixo o meu mental mais leve, o meu mental não sobrecarrega o meu físico, e eu tenho mais energia, eu vou conseguir executar essas tarefas que faltam ainda, as 5, 4 tarefas aí ainda, com mais êxito, porque eu tenho mais energia para executar, porque eu me deixei estar mais leve. Então, eu já vou lá para a minha tarefa C com mais tranquilidade. E assim, conforme você vai ticando, você vai tendo a sensação de estar sendo beneficiada. Você está provando para você mesma que você é capaz de fazer coisas. Você está visualizando de fato. Né? Você não está se perdendo mais nas questões mentais, porque você esquece. Né? E dos fatores, um dos sintomas de quem tem pânico, ansiedade, etc., é que a perca de memória é muito constante. Então, você se frustra por não estar dando conta, porque você gasta muita energia, não executa direito, e a sua memória não te traz o que você tem que fazer, e você se perde, enfim. Então, esse cronograma de ficar seguindo te beneficia nesse sentido, né? Então, vamos imaginar que você já fez metade do seu cronograma, você está na metade do seu dia, e aí, de repente, você precisa respirar um pouco mais. Enfim, você já sabe que você consegue tirar uns 15 minutos e respirar mais. A gente sabe a necessidade disso, né? Que o seu corpo pede e é primordial, inclusive, para o bem-estar mental, físico, etc. Então, você já está mais tranquilizado. Então, o dia vai passando, você executa aquelas tarefas e você, no final do dia, você olha para aquilo e você olha, poxa, eu dei conta daquilo. Porque, novamente, eu vou ressaltar, pessoas que estão no processo de pânico, crise de ansiedade e depressão, ela se sente realmente muito impotente. E muitas vezes passar o dia inteiro, e muitas vezes ela não consegue executar uma tarefa bem feita, isso frustra muito ela. E o dia é muito provável, essas pessoas que estão nos ouvindo, essas mulheres que estão nos ouvindo, que elas vão se identificar com isso, que quando ela se propôs fazer aquelas tarefas dentro da sua capacidade humana, né? Dentro do que a gente já conversou anteriormente, né? Do que você realmente é capaz de fazer durante o dia, aquilo é algo muito importante para ela,
porque ela se sentiu produtiva. Ela se propôs fazer 6 tarefas no dia e ela, de fato, fez as 6 tarefas do dia. E é como se fosse um brinde de ter conquistado aquilo. Por quê? Começou de forma organizada. Primeiro, começou à noite sem preocupações do que vai acontecer durante o dia. Isso faz com que ela tenha uma boa noite de sono, por consequência, ela consegue desenvolver um bom trabalho durante o dia. Gasta menos energia, essa energia que era para ter sido gasta, vai gastar em tarefas produtivas, que é o que mais as pessoas com esses sintomas se sente gratificada, quando ela consegue executar tarefas de forma produtiva. Eu fico imaginando, é claro que aqui, um olhar leigo, vamos colocar assim, um olhar leigo. Eu já sou uma pessoa ansiosa, entre aspas, vamos colocar assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Tenho crise de pânico. Quem não é hoje, gente? Vamos lá, eu vou lá e coloco numa lista, digamos, vou colocar assim um número alto, vamos colocar 10 coisas para ser feito num dia. 5 no período da manhã, 5 no período da tarde, distribuir ao longo do dia, ok? Digamos que, é claro que a gente tenta se planejar, mas imprevistos ocorrem. Digamos que das 5 que eu coloquei para amanhã, eu vou colocar um cenário assim bem extrapolado, só para você entender. Eu consegui realizar só uma. Automaticamente, eu já começo a imaginar na minha mente, porque eu sou ansioso. Tenho crise de pânico, tenho crise de ansiedade. Meu Deus, aqueles 5 que eu tinha que ter feito pela manhã, eu não consegui cumprir, só consegui uma. Então agora, à tarde, que já estava planejado para eu ter 5, agora tenho 9. Então, isso não vai acabar acontecendo como se fosse uma faca de 2 gumes, sabe? Contraproducente, agindo contra mim mesmo. É claro que eu estou citando um caso extremo, mas em determinadas situações isso também não pode acontecer. Às vezes eu tinha 3 para fazer de manhã, fiz 2 e fiquei uma para tarde. Mas isso não acaba me gerando um pouco mais de pânico também? Como que eu lido nessa situação? Então, vamos lá. Normalmente, quem tem sintomas de ansiedade e tem esse problema de produtividade, muitas das vezes essas pessoas não conseguem fazer uma coisa. Às vezes nem meia direito. É claro que o nível de ansiedade são vários, né? Então a gente já está falando de um processo mais agudo, por exemplo. Então vamos imaginar que essa pessoa ela está no estágio mais avançado. Se é uma pessoa que já não consegue fazer nenhuma coisa direito, quando ela adere essa rotina, essa agenda, ela cumpre, o que antes ela fazia nenhuma, ela começou a fazer 6. Ela já sabe que a qualquer momento pode surgir qualquer imprevisto de alguma coisa. Então, assim, eu posso, de repente, excluir dessas 6 coisas que eu tenho durante o dia, eu posso excluir 1 ou 2. E dou como prioridade aquela coisa que surgiu. Mas eu tenho fôlego para substituir. Eu posso substituir e não posso se sentir frustrada por isso. Que isso fique bem claro. Mesmo assim, eu estou no jogo que eu estou ganhando ainda. Por quê? Antes eu não conseguia fazer uma coisa direito. Agora eu já consigo fazer 5, 6 coisas com mais tranquilidade, que está dentro do meu roteiro. E se surgir mais alguma coisa para eu fazer, eu tenho fôlego para colocar aquilo e descartar alguma coisa que eu posso deixar para depois. E tudo bem deixar para depois. Mas, mesmo assim, eu continuo com o meu cronograma lá, que eu consegui fazer 4, 5 coisas e incluir mais uma coisa de imprevisto. E mesmo assim, eu ainda estou no lucro, porque antes eu fazia uma e agora eu consigo fazer 5. Eu ainda estou no lucro. Então, assim, não se frustra por deixar mais uma coisa para amanhã. É igual o que eu já falei em vídeos anteriores. Né? Se você enxergar a louça e ela continua te olhando como monstro, tá errado. Então não tem problema nenhum você deixar a louça para o outro dia. E isso tem que ser de forma saudável. Então substituir coisas, né? Isso não pode virar uma rotina, sem ficar substituindo. Seguir o cronograma é importante para você se sentir leve, mas não descarta a possibilidade de vir situações adversas, né? Que venha você ter que substituir, fazer, enfim, mas tudo bem, você tem um pouco mais de tempo para colocar isso aí na sua agenda. Então, Tamires,
Eu sei que você é uma pessoa bem ativa, eu sei que você faz academia, joga tênis, medita, sei que você cuida da casa, sei que você tem uma cachorrinha, cuida da sua alimentação. A gente sabe até por causa do podcast aqui que você está sempre estudando, tem 2 trabalhos e, claro, como qualquer pessoa, sempre tenta estar com os amigos, com as amigas. Como que é colocar tudo isso na sua agenda? Explica pra gente. Então, é justamente eu fazia muito mais coisas do que hoje eu faço. Eu coloco menos coisas hoje na minha agenda do que antes eu colocava. E antes era tudo bagunçado, né? Hoje não. Hoje as coisas são tudo alinhado e tudo, né, no seu querido tempo. Como você falou, tem coisas primordiais que eu não abro mão porque faz parte da minha saúde mental. Tudo que faz parte da minha saúde mental eu não descarto porque isso me nutre para eu poder fazer outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia que hoje, por exemplo, eu não posso, não devo fazer mais. Antes eu acordava tarde, já acordava atropelando e fazendo, meu Deus do céu, eu preciso fazer tudo e hoje já é diferente. Hoje eu já acordo 2 horas antes, né? Por quê? Uma coisa que eu não vivo mais, sem meditação e academia. São duas coisas que faz parte da minha rotina, porque eu sei que faz parte da minha saúde mental. Como vocês já ouviram falar, ou para quem está começando a ver os vídeos agora, eu já passei por isso, sei exatamente o que é isso, e eu não quero mais que isso volte para a minha vida. Então, se eu sei que eu não quero que isso aconteça novamente na minha vida, eu tenho que tomar as minhas atitudes e eu coloco coisas na minha agenda que, de fato, faça com que eu seja produtiva, que me faça bem-estar. Então, uma das coisas que, além de colocar uma rotina, uma agenda, né, a ser seguida, o acordar mais cedo para fazer essas tarefas que vão fazer bem para mim. Então, por exemplo, antigamente o meu sonho era fazer academia de manhã. Nossa, como o meu sonho era acordar às 6, 7 horas da manhã, fazer academia e ter aquele alívio de dever cumprido. Era um sonho meu. E aí isso se tornou realidade desde o momento que eu me propus como prioridade na minha vida. Então, hoje eu acordo com muito mais tranquilidade, 6, 7 horas da manhã, ou mais cedo, se tiver que acordar mais cedo, mas sabendo que eu vou dormir mais cedo, porque o meu sono também tem que ser 7, 8 horas gravado, porque eu já sei a importância disso. Então, eu acordo mais cedo, faço a minha academia, faço a minha meditação, né? Tem meditação que dá para fazer 10, 15, 20 minutos. O que é 15, 20 minutos na sua vida, né? Para você ter um dia mais produtivo para a sua saúde mental, né? Então, essas coisas foram inseridas na minha vida, ou seja, como que eu inseri? Antigamente eu não colocava, por quê? Porque eu já acordava tarde, já extrapolava tudo e não sabia o que eu já ia começar no dia seguinte, eu não me programava. Então, hoje já começa assim, já dou um choque de endorfina na minha vida, já coloco essas 2 coisas importantes e eu já vou trabalhar com gás, com endorfina, endorfinada, como eu costumo dizer, e que eu costumo dizer para minha audiência. Vamos endorfinar. Então, assim, eu já começo o dia endorfinada, eu já começo o dia com uma meditação que me traz para o agora, sem tantas preocupações, né? Sem aquelas preocupações que eu tinha. E aí eu vou para o meu trabalho mais produtiva, com mente mais leve, né? Com pensamento para o agora, porque não adianta nada ir para o meu trabalho pensando numa coisa que eu tenho que fazer daqui 10 horas, sendo que o meu trabalho é no aqui e agora, eu preciso resolver as coisas que estão ali para resolver, né? Senão as coisas atropelam. Então, basicamente, foi isso que eu incluí e os meus trabalhos, referente a estudo, por exemplo. Eu não tenho tempo para ler, mas será que eu não consigo colocar 30 minutos do meu dia para ler? Essas 2 horas, 2 horas e meia que eu acordo mais cedo, por exemplo, meia hora para ler, vamos colocar assim. Aquelas 3 atividades que eu coloco ali antes de trabalhar, enfim, ou seja, você pode colocar
30 minutos depois, por exemplo. Geralmente a gente está com a cuca, né? Com a cabeça mais tranquila durante o dia. Então dá para você tirar meia hora de leitura ali por dia dentro do seu cronograma. Porque não adianta nada, por exemplo, se você não colocou no cronograma ai meu Deus, eu tenho que ler, mas eu tenho que fazer tal coisa. Não. Então, assim, tá dentro do meu cronograma, e aí eu vou lá e dou uma lida. Na hora do almoço, é hora do almoço. Celular, você tem. Eu tento economizar, e eu falo para as pessoas que almoço é sagrado, né? O almoço é para comer tranquilo, mastigar a comida de direito, economizar, ficar olhando tela de celular, redes sociais. Realmente, você precisa, porque o corpo ele tem um mecanismo. Enquanto você está comendo, você tem que fazer a digestão, né? E nosso organismo ele é feito para trabalhar adequadamente. Ele não cérebro e intestino e estômago nessa confusão não trabalha bem feito e tem certos resultados, que inclusive é um dos temas que depois vai ser atribuído, que é a questão de digestão, questão do estômago, questão do intestino, que é o nosso segundo cérebro, mas aí é para um outro episódio, que é um assunto muito importante que eu quero muito, muito, muito falar, porque isso mudou totalmente a minha vida. Então, é basicamente isso. Então, assim, já faço o meu exercício físico, que eu sei que é para o meu bem-estar. Já medito. Se eu tiver mais uns 30 minutos, se eu coloquei lá no meu cronograma, que eu coloco 30 minutos para ler, eu vou lá e leio. Depois disso, eu já sei que eu tenho que trabalhar. Então, se é para eu trabalhar, é trabalhar. Eu não vou mais... Por exemplo, antes eu agendava médico, eu tentava resolver o problema de marido, eu colocava coisas dentro do trabalho e aquela coisa virava uma confusão. E hoje não mais. Estou no meu trabalho. Inclusive, por exemplo, quem trabalha em casa, no home office, e trabalha em casa com muita bagunça, por exemplo, as coisas, se não tomar cuidado, se mistura. Então, enquanto você está lá trabalhando, você fala, não, eu vou lavar aquela louça. Não, eu vou cuidar, sei lá, vou passear com o cachorro. Não, eu vou limpar a casa. Não, eu vou fazer tal coisa. Isso vira uma bagunça mental que, se você não prestar atenção, não se dá conta, tudo se mistura e você fica cansado e você não sai do lugar. Nem a sua casa fica arrumada e nem o seu trabalho você consegue desenvolver. Então, quando estiver no trabalho, é no trabalho, executa aquela tarefa que para você foi dada, né? E durante a noite, se tiver alguma coisa para fazer durante a noite, não coloque tantas coisas para fazer à noite e evitar usar muitas redes sociais antes de dormir. Então, evita ao máximo. Eu evito ao máximo. Hoje eu me controlo muito sobre essa questão das redes sociais. Hoje eu coloco o meu celular meia hora antes das 11 horas, ele já desperta, já me avisa que daqui 30 minutos eu já tenho que estar pronta para dormir. Eu tenho que estar na cama, prontinha, arrumadinha para dormir. Porque se a gente não colocar isso para nos lembrar, a gente esquece, a gente acha que a vida é assim, bagunçada e eu não tenho tempo mesmo. Tá bom, não tenho tempo mesmo, vou me estressar mais, vou continuar nessa loucura de vida e não tem. É isso mesmo. E aceito essa vida e continua essa bagunça aí, e você continua ansiosa sempre. Eu Então, acho que assim, o até que eu se for costumo falar, fazer. até você comentou de. Principalmente que agora que nós estamos em pandemia, home office, esse tipo de situação, somente as mulheres é batata. Eu quero ver qualquer mulher que consegue trabalhar, vamos dizer, separar trabalho, 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 tendo que agora cumprir a dupla jornada, sendo profissional e sendo professor. Porque basicamente é os filhos tá lá tendo aula no computador, fala: mãe, me ajuda aqui. Me ajuda aqui que eu não entendi. O que o professor está pedindo e não sei o que, nesse tipo de situação. Então, realmente, eu acho que agora a agenda, ou vamos dizer, o planejamento tem que ser triplicado, dobrado, não sei, viu? Fico imaginando realmente as mulheres é complicado. Tem que trazer tudo isso.
tem que ser anotado. Tudo que você tem de tarefas, tudo. Desde que você, a coisa mais simples que você acha, que é dar água para o cachorro, por exemplo. Tudo isso tem que estar no papel. Tem que estar tudo esmiuçado na rotina, porque pertence à rotina, porque senão você esquece de colocar no papel, mas aquilo existe. E aí depois é igual você perguntou. Ah, mas eu fiz o meu cronograma e depois vem uma coisa e tal, não sei o que atrapalha aquele cronograma. Mas às vezes você esqueceu de colocar aquilo no cronograma, mas faz parte da sua rotina. E isso tem que ser tudo pensado, tudo de forma estratégica. Tamiris, e como que a rotina pode influenciar a qualidade de vida? Bom, eu separei um artigo para falar exatamente tudo sobre isso. Eu vou ler aqui. O artigo diz o seguinte: ter uma melhor qualidade de vida é o objetivo de todos que buscam bem-estar e equilíbrio. E, para alcançar esta meta, um dos grandes aliados pode ser o planejamento da rotina. Entenda melhor sobre a importância da rotina. Pode-se entender como rotina todos os hábitos praticados e seguidos diariamente. Entre as tarefas que costumam fazer parte da rotina, então, o trabalho, a escola e os momentos de lazer. Inclusive, até esqueci de falar anteriormente, Carvalho, eu não citei da parte das minhas amizades, do meu lazer, que isso é de extrema importância. Isso precisa pertencer à minha vida. Nos vídeos anteriores, e muito provavelmente nos próximos vídeos, eu vou ressaltar sempre a necessidade de você colocar na sua agenda, na sua rotina, que você precisa estar se socializando, precisa estar com suas amigas, você precisa estar em movimento. Isso precisa estar sim, você não pode esquecer disso. Aí, se tiver que excluir alguma coisa, exclui para você colocar questões que te dê prazer. As minhas amigas fazem parte da minha agenda. E é de suma importância colocar isso. Namorar, coloca namorar aí na agenda, porque é importante. Beijar, abraçar é muito importante. Tá com os amigos, tá com a família. Tudo isso, não descarta. Então, por favor, eu esqueci de falar isso, mas isso tem que estar na agenda também, na sua rotina, porque isso causa muito bem-estar. Dá uma sensação muito boa e não fuja disso, porque quem está entrando no processo de depressão tende a ficar muito em casa, enclausurada, então tende a afastar as pessoas, mas na verdade não é isso que você quer, não é isso que você precisa. Mesmo alguma coisa ali dizendo que você só quer ficar em casa, você não quer ver ninguém, você precisa estar se socializando, você precisa estar em movimento. O ser humano nasceu para estar em movimento. Isso é o natural do ser humano. Então, coloca isso na sua agenda, sim. Coloca alguma coisa de hobby, alguma coisa. Coloca na sua agenda. Coisas de que dê prazer. Também, se colocar só coisas de trabalho, que estressa, que não sei o que, né? Só isso que pertence à sua vida? Não. Vamos colocar coisas que te dão prazer. Além do trabalho, escolhe um momento de lazer, né? Mas, muito mais do que deixar a vida organizada, a rotina soma outras vantagens. Os principais benefícios para uma melhor qualidade de vida são, por exemplo, criação de hábitos, né? Um dos grandes benefícios da rotina é transformar uma atividade em um verdadeiro hábito, como, por exemplo, tornar os exercícios físicos um momento diário. Por exemplo, antes você não colocava isso na sua rotina, agora você vai incluir isso na sua rotina, de forma que vai caber na sua rotina. Se antes você não tinha horário porque você acordava mais tarde, hoje você vai acordar mais cedo. Ao usar os hábitos de forma positiva, é possível conquistar mais bem-estar e, consequentemente, influenciar de maneira benéfica a saúde física e mental de vocês. Maior produtividade. Outra vantagem é que a rotina ajuda a tornar o dia mais produtivo e eficiente. Ao estabelecer horas e momentos específicos para a realização das tarefas, acaba sendo mais fácil cumprir tudo que foi determinado e precisa ser feito.
Além disso, ao ser mais produtivo, o tempo acaba sendo otimizado, o que é ótimo para aqueles que buscam ter diariamente um instante para a realização de um hobby. O que antes não tinha espaço, porque eu não tenho tempo, hoje você consegue colocar um hobby aí na sua rotina, como uma leitura ou algo do tipo. Outra questão, menos estresse. Também vale pontuar que a rotina minimiza o estresse, uma vez que é possível concluir tudo que está estabelecido na agenda de forma mais tranquila e organizada, não causando ansiedade ou apertando os prazos. Ser menos estressado e ter um dia mais leve e calmo é essencial para a qualidade de vida de todas as pessoas, principalmente para aquelas que têm mais predisposições e tensões e irritabilidade. Nunca se esqueça da flexibilidade. Vale ressaltar que é essencial ter flexibilidade, mesmo quando a rotina já é muito bem planejada e pré-estabelecida. Algumas situações inesperadas exigem uma adaptação na agenda e no cronograma do dia, que é exatamente aquilo que você falou, né, Carvalho? Vão sim ter situações, né, que vão ter que incluir na sua agenda e você tem que ser flexível, saber ser flexível e tudo bem, tá? Pode ser muito flexível também. Ser um Carvalho da vida. Então. Aí não dá. É aprender, normalmente pessoas que têm essa característica de muita ansiedade costuma não ser tão flexível. Mas vamos lá. Lembrando que ser flexível não é sinônimo de descumprimento das tarefas, mas sim de se permitir ter uma liberdade maior para alterar os horários de cada atividade em prol de uma vida mais leve e mais harmônica, que é o que a gente busca, leveza, uma coisa mais organizada, mais leveza, com mais produtividade tranquila, não é aquela coisa desorganizada, sabe? Desprogramada. Você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde você vem, você não sabe que hora você dorme, você não sabe que hora você acorda, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Está perdido no mundo aí, as coisas estão correndo, o mundo ao seu redor está aí, né? Aquela corrida louca, e simplesmente você não sabe o que você tem que fazer, deixou de fazer, e depois fica frustrado. Ai, meu Deus, eu deveria ter feito tal coisa, mas eu não fiz, né? É basicamente isso. É que eu sempre ouço você falando sobre ter uma rotina de exercícios e ter uma rotina de leitura. Praticamente, se a gente for analisar durante o episódio do podcast, algumas vezes você citou ambas, que é a importância de você ter a rotina de exercícios, endorfina, né? Endorfizar, né? Como é que você usou até um termo bacana? Se começar o dia endorfizado. Endorfinado, isso. E endorfinado. Isso. Isso que você começo disse. De endorfinado. Isso. E da leitura. Eu tenho um problema. Não sei se a audiência também tem, porque a audiência é rotativa, né? Mas pode ser que eles tenham. Eu tenho um problema sério com exercícios. Mas o meu problema com exercícios não seria talvez no lado do... eu reconheço a importância, eu sei da importância, eu sei de toda essa parte da endorfina. Sei da questão não é nem de encaixar na agenda, é que realmente eu não suporto. Eu não gosto. Preguiça mesmo. Sei lá, eu acho que eu sou um preguiçoso de mão cheia, assim, sabe? Assim, aquele que entre fazer o exercício e deitar numa rede, eu vou lá e deito e fico tranquilo lá, ainda lendo um livro. Então, Carvalho, assim, exercício físico, ele demanda um gasto calórico, energia e tudo mais. Exercício físico, a gente pode citar vários tipos de esporte, que às vezes hoje você não conseguiu se identificar com algum tipo de exercício físico. Ou uma luta, ou uma corrida, ou academia, acho que se você não é essa cara, né? Não, acredite, não. Inclusive, Gympass, paguei 3 vezes e não foi. Gympass?
Gympass, paguei um período, acho que foi 3 ou 4 meses. Eu até brincava lá com alguns amigos conhecidos meus, eu tirava foto passando na frente da academia, falava assim, ó, gente, ó, tô passando na frente, uma hora eu entro. Mas não vai, Mas não vai. olha, Carvalho, eu também tenho que entrar. Vou me colocar nessa situação, por exemplo. Eu sempre começava a academia, eu ficava um mês, 2 meses no máximo. Acho que era o máximo que eu conseguia ficar assim numa academia. E aí, depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu tomei consciência disso. Sei que isso faz muito bem, e a gente vê várias histórias de muitas pessoas nessa mesma situação. Eu consegui ser consistente naquele propósito, naquela questão que eu sabia que era importante para mim. Quando a gente não passa por determinada coisa, né, a gente tende a descartar, tende a não executar, tende a não fazer. Mas quando vem a dor, que inclusive foi um tema de um podcast, que através da dor vem, né, alternativas, vem a solução, vem o significado e tal. É através da dor que você começa a ter atitudes diferentes. E foi a partir da minha dor que me fez. Foi um empurrão mesmo para minha vida. Empurrão para não só exercício físico, mas para meditação, que é uma coisa que eu sabia que eu precisava, mas eu descartava, que é uma coisa que hoje eu não descarto, que hoje eu não conseguiria mesmo me ver assim, sabe? Meditando. E hoje faz parte da minha rotina, faz parte da minha vida, porque eu sei a importância disso. E o exercício físico é uma coisa que foi através da dor, do constrangimento, do que me levou para o buraco, por aquela coisa que me. Porque realmente teve crise de ansiedade aguda, né? Aquela sensação de que você vai morrer a qualquer momento, só realmente quem passa sabe, essa dor, assim, ninguém quer voltar a ter isso. E você consegue colocar ferramentas, você tem acesso a essas ferramentas, não necessariamente pagas, né, como você falou que pagou de Gympass, né, e tem muitas pessoas que não podem pagar, nem mesmo a academia, que é mais acessível um pouco, mas ela consegue fazer por exemplo, ela usa a internet, às vezes um Wi-Fi de alguém, e usa o YouTube, por exemplo. Ela consegue fazer zumba, ela consegue fazer agachamento, consegue fazer vários tipos de exercício físico. Muitas vezes ela não gosta de fazer mas ela gosta de fazer dança e exercício físico. Tem bastante, que envolve, dança também envolve muita questão física também, e também dá uma motivação. Então, assim, foi um processo para eu acreditar, e hoje isso eu faço com prazer. Eu sei que isso me causa sensação boa, entende? Como assim, como eu já ouvi várias histórias de pessoas que nunca praticaram exercício físico, meu Deus do céu, me deixa, isso não é para mim, e muitas, mas infinitas pessoas que passaram a ter isso como algo inserido na sua rotina. Inclusive, tem até amiga que eu já falei, que se não fosse exercício físico na vida dela, ela já teria pirado, ela já teria, com certeza, ido para um caminho muito, muito pior. Que eu sei exatamente que ainda passa essa vida louca, né, de quem trabalha no banco. E ela sabe que se ela não tivesse, está no processo ainda de entender tudo isso, se ela não tivesse nesse processo de fazer um crossfit, que ela pegou pesado, ela pega pesado, inclusive, era uma pessoa também que não fazia exercício físico, e agora é super, super assídua. E eu falo para ela que se ela não tivesse essa pegada de crossfiteira que ela se tornou, ela estaria numa situação muito complicada. Eu acho que eu cheguei a citar para você o caso das 2 pessoas que eu conheço também, que trabalharam comigo, né? Lembro.
que um tinha uma doença autoimune e o outro realmente tinha problemas de depressão, e realmente eles realmente foram buscar exatamente tudo que você colocou, realmente toda essa questão como um remédio mesmo para não sucumbirem mesmo na depressão, nada desse tipo, alguma doença mental. Só que, só para saber, assim, eu sei que o problema é que eu reconheço, eu sei da importância, eu não duvido de nada da importância, mas eu não consigo. Aí eu fico na dúvida, eu posso substituir por leitura? Não, não pode, porque não pode. Se você esperou que eu poderia falar, ó, toma um aval, não, não pode. E é aquela coisa, se eu sei que faz bem, tem que tomar iniciativa. Porque a gente falou nos episódios passados também que o fato de pensar faz eu concretizar. Se eu penso que eu tenho que fazer exercício físico, ou vou fazer exercício físico, eu já mentalizei, já é como propósito. E eu vou lá e coloco-se em prática, o meu pensamento que eu devo fazer, eu vou lá e executo, isso se concretiza. Então, os seus pensamentos te limitam a praticar isso. Eu acho que deve ser Então, meus vamos pensamentos. melhorar o pensamento, vamos acreditar mais. Por exemplo, já separa a muda de roupa para fazer exercício físico um dia antes e deixa lá como compromisso. É um compromisso, eu falo sempre que é um compromisso com você, é um compromisso com a sua saúde física e mental, né? Para dar conta, para matar aquele leão por dia, entende? Se é difícil Acho, com o exercício físico, é mais difícil sem exercício físico. Então, se você se propõe a fazer, você vai tirar uma hora do seu dia lá, você vai fazer, pronto, dever cumprido. E depois isso pode virar contra você, porque você pode se viciar nisso, você pode tomar gosto por isso. Porque muito provavelmente esses seus amigos que tiveram dor, né, tiveram que ir pela dor, no caso, porque tem a prevenção, né? A gente indica que claro, com seja certeza. por prevenção para não chegar no estágio. Oi? Não, com certeza. E Que seja. é até engraçado isso, porque não dá nem para falar que vai, vamos usar uma desculpa bem esfarrapada com o termão do palavreado, né? Mas vamos colocar dessa forma. Não tem desculpa. Não dá nem para falar que não está no DNA. Porque meus pais, minha mãe tem 70 anos e meu pai tem 72 anos. Aí, antes da pandemia, claro, agora com a pandemia, eles estão mais quietinhos em casa, porque eles fazem parte do grupo de risco, né? E meu pai estava no interior, e lá no interior, então, lá era planinho, tudo plano, então ele gostava de fazer caminhadas por lá. E até é engraçado que ele baixou aqueles aplicativos para ficar medindo realmente quanto você caminhou. Você vai fazendo as caminhadas e quanto tempo ele caminhou. E ele ficava mandando aquilo ali para mim, mandando vídeos e mandando. Eu falei, ó, 5 quilômetros hoje. Quando você vai começar? Ó, eu tenho 72 Olha, anos. Eu e sua mãe estamos aqui, ó. que Andamos 6 vergonha, quilômetros, Carvalho. 7 quilômetros. E eles ficavam mandando isso para mim, jogando em grupos, mandando. Tipo, para todo mundo ficar fazendo pressão para mim. Mas é quase que como na família é unânime. Todo mundo sabe. Eu sou um sedentário convicto, assim. Claro que é igual você falou, tá? Eu não sei. Você Eu tenho que mudar a sabe que cabeça. Eu preciso mudar a cabeça, eu não sei. precisa rever algumas questões Muitas, mentais aí para reverter esse jogo. muitos, muitos, muitos. É até engraçado que realmente todo mundo colocava, você tinha que ver, mandando. Inclusive, esses dois amigos meus que eu comentei que eles realmente buscaram esse refúgio para não sucumbir mesmo a questões de doenças mentais, depressão, nada disso. Eles chegaram a me colocar num grupo de WhatsApp. Eles me jogaram dentro de um grupo de WhatsApp, onde eles falavam, lá, Carvalho, aqui, ó, 5 quilômetros hoje, ó, vamos lá, quando você vai começar? Eu te juro, quando eles fizeram, quase que o mundo conspirava contra mim, mas eles não conseguiram, eu fui mais forte. Meu Deus. Justamente, a gente fala, praticar exercício físico é realmente para você não pirar, porque realmente todo o contexto que a gente está vivendo faz, nossa senhora, qualquer pessoa, né, tá propício a, enfim, entrar em colapso. Então, prevenção sempre é a melhor chave para qualquer Certeza. coisa. E o fato de você se programar, ter uma rotina
pré-estabelecida, é realmente para você não pirar o cabeção, né? Então, a gente tenta sempre trazer para o lado da prevenção e para que as pessoas que passam por isso, né, que têm ferramentas e têm aí alternativas para que elas sigam, né? E não acho que isso é só mais uma questão que eu não vou levar em prática. Gente, a gente está sempre aqui toda semana, vários vídeos muito importantes para vocês. Olha, por favor, ajuda a gente a compartilhar o máximo de informação com o máximo de pessoas possível, porque é um projeto muito bacana, é um programa muito interessante. O Não Sinta-se Sozinha é uma missão, um propósito de vida que eu tenho para mim. Então, por favor, compartilhe. Vai no sininho, acione o sininho, se inscreva, compartilha, comente, manda dúvidas, manda o Carvalho fazer exercício físico, manda todas as dúvidas que vocês tiverem, quais conteúdos vocês gostariam de ter aqui no canal, porque eu vou estar muito satisfeita em poder responder vocês e dar mais conteúdo desses, de outros que são vastos assuntos que a gente pode falar. A gente vai falar de muita coisa ainda, né? Próximos vídeos sobre assédio moral, sobre distensão abdominal, o nosso intestino como segundo cérebro, a TPM, enfim, sobre vários assuntos. Então, qualquer assunto que vocês acham que a gente deveria falar aqui no canal, coloque aí para eu poder trazer alguém que possa, algum especialista de outra área, ou esclarecer dúvidas. Vai ser muito gratificante, vocês podem estar ajudando muito mais gente, tá?